Pessoal, bom dia. Vamos conversar aqui. Hoje a nossa aula seria uma aula de dicas de prova. Aí vamos perguntar assim, professor, não é aula de revisão? É, aula de revisão, né? Nós vamos revisionar quase 5 aulas, né? Um semestre inteiro, né? Ou o segundo bimestre inteiro em uma aula. Não vai conseguir. Não tem nem, não tem tempo para isso. Você entendeu? Não tem como. Tá? O que eu vou fazer aqui? Nós vamos delimitar aí a matéria até onde vai ser cobrado na prova bimestral. Qualquer assunto abordado nesse limite aí pode ser lá a matéria da questão da prova. Hoje eu coloquei, ontem, né? Coloquei para vocês a prova parcial, já está liberada hoje, não está? E aí tem algumas questões lá que vai servir de treinamento para bimestral, tá? Então, eu quero que vocês aqui, no limite que eu falar para vocês aqui da matéria que vai cair na bimestral, se tiver dúvida em relação à matéria, quem está estudando vai ter alguma dúvida, tá? Quem deixou para, deixa que eu assisto a aula de revisão dele, não tem isso, não tem como revisionar. Eu já vou falar toda a matéria aqui, vai ter que ter a quantidade de aula que foi ministrada aí no bimestre inteiro, então não tem como. Tá? Vamos dar dicas de alguma coisa, vou passando aqui, mostrando para vocês algumas coisas, né, que eu acredito que vai estar na prova bimestral. E aí, se tiver dúvida, nós vamos conversando. Então, essa aula é mais vocês tirando dúvida de matéria que já estudou, que tem dúvida, não lembro disso, vamos falar disso, e aí falaremos, tá? Em primeiro momento, eu queria só pontuar aqui para vocês, o material tá aí, né? Aqui nesse material aqui, esse material que está aí disponível, está aí compartilhado com vocês. Dá uma olhada aí para a gente fixar aqui, para te localizar nessa teoria do crime aí. Às vezes tem gente perdida aí, professor, não sabe nem o que está acontecendo. E nós vamos posicionar. E aí eu sou obrigado a trazer para vocês aquele material que foi dado lá nos sistemas penais. E nós baseamos aqui a nossa teoria do crime, nós ficamos aí com o sistema finalista, né? Esse sistema finalista, ele trouxe para nós essa tabela. E aí nós temos que falar. Estudamos aí o fato típico, estudamos o que seria ilicitude e indiretamente também falamos aí da culpabilidade. Você entendeu? Que seria aí para vocês aí se localizar? Tá lá. No fato típico, aí a teoria é tripartida, né? No fato típico, lá dentro aqui do fato típico, da matéria que nós passamos, fato típico, nós falamos de conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Falamos dos 4 elementos que incluem dentro do fato típico. Por isso você tem que localizar onde você está. E muitas vezes a pergunta lá na prova, se tiver, a imputabilidade faz parte, elemento do fato típico, a imputabilidade está onde nessa tabela aí? Está dentro da culpabilidade. Então, não é fato típico. Muitas vezes pode ter uma pergunta lá perguntando da exigibilidade de conduta adversa. Lembra que nós conversamos? Muitas vezes, quando nós falamos lá da ilicitude, que teria lá uma excludente de ilicitude, que seria a legítima defesa, né? E aí, ou a coação, lembra quando nós conversamos da coação moral e a coação física irresistível? Que a coação física irresistível excluiria aí o fato típico, né? Excluiria o crime, o fato típico, mas a coação moral irresistível, que era aquele caso lá do gerente de banco, que quando liga, né? Pega lá a filha dele na casa dele, ligam para ele, fala, tô com sua filha aqui, vai abrir o banco ou não? Então, não excluiria, né, o fato típico, né? Não excluiria o fato típico.
não excluir o fato típico, mas sim o quê? A culpabilidade. Por quê? Pela exigibilidade de conduta diversa. É exigível, não exigia dele uma conduta diversa. Entendeu? Tem lá alguém com a filha, com sua filha, te ligam, falam, ó, vai abrir aí o banco aí, você é o gerente de banco, vai abrir o banco, senão eu vou matar sua filha. Você vai ter que abrir o banco, entendeu? Então, você tem conduta de abrir o banco, entendeu? A questão aqui está o quê? Quando você tem conduta, tá? No caso desse aí da coação moral irresistível, ela não exclui o fato típico, exclui o quê? A culpabilidade, tá? Pelo quê? Pela ausência de exigibilidade de conduta diversa. Então, para pontuar, cuidado que dentro da culpabilidade está a imputabilidade, se a pessoa pode ser imputável, potencial consciência de ilicitude, se ele tinha consciência, se isso foi lá ilícito, e exigibilidade de conduta diversa, que dele não exigia outra forma. Então, o que eu quero? Cuidado que, se você souber de qual elemento do fato, de qual elemento daí da teoria do crime está se falando, você vai acertar. Você entendeu? Se falar lá para você, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, nós estamos falando do quê? Da ilicitude, é excludente de ilicitude. Se estava falando lá de conduta, resultado, relação de causalidade, tipicidade, está falando do quê? Fato típico. Você entendeu? Então, cuidado, que é isso que você tem que ir para a prova. Nós estamos na bimestral priorizando o quê? Já coloca aí aonde que vai incidir a matéria. A matéria vai cair todos o fato típico e nós vamos, dentro também da ilicitude, vamos parar lá na legítima defesa, até onde foi a nossa matéria. Entendeu? Então, não vamos pedir algo diferente do que eu estou te falando aqui, tá? Cuidado. Então, saiba se posicionar dentro da teoria do crime. Nós partimos aí e elegemos como a tripartido como a teoria que é adotada, na verdade, mundialmente. Então, tá aí a teoria do crime, é tripartido. E esses elementos aí, estudamos aí quase todos, tá? É muita coisa, mas conseguimos avançar quase tudo, entendeu? Aí falta, muitas vezes, teve aí feriado, essas coisas, acaba ainda, por exemplo, então disponibiliza 20 aulas no total e acaba, na verdade, tem que tirar, por exemplo, a aula da prova, a aula da revisão, e você tira essas aulas da aula normal. Então, só de revisão, só de aula de revisão e depois vista a prova, que está incluído também, são 4 aulas, tá? No semestre inteiro. Muita coisa, tá? Mas aqui, então, mas mesmo assim, vocês viram que foi muita matéria. É muita matéria mesmo. E aí, dentro da teoria do crime, vocês estão craques, tá? Pode ficar tranquilo aí, que na prova vai vir só o que nós estudamos, tá? Então, eu queria fazer aí esse comentário em relação a essa tabela. A tabela, ela está lá em sistema. Você tem essa matéria também que está falando lá de sistemas penais. Nós não ficamos só no teoria do crime, nós falamos de sistemas penais, norma penal. Cara, você olha aí, olha o material que vocês têm aí. Esse material que vocês têm, já vou falar para vocês, serve para qualquer área do direito penal. A qualquer área do direito penal que você for direcionar, você já tem uma base muito forte. Você pode... eu quero só advogar, top. Quero fazer concurso para delegado, top. Magistratura, top. MP. Você pode ver, anota aí que está gravado ainda. Se você, quando terminar a faculdade, for priorizar concurso, você vai lembrar, quando puxar essas matérias de novo, você fala, pô, já vi isso aí lá na faculdade. E eu estou te falando isso, por quê? Porque quando na minha faculdade, isso aqui eu não vi. Nós passamos assim, entendeu? Fala alguma coisa perdida, mas eu trouxe sistematicamente para vocês aqui, totalmente aí visual também, que agora hoje, né, com o sistema aí de compartilhamento, com slide, então o aprendizado fica muito melhor e muito mais prático, tá? Então eu queria posicionar vocês aí.
Então, vão para a prova com esse pensamento aí, sabendo aonde. Primeiro é o seguinte, é ler a questão e sabe. Primeira coisa que tem que fazer, ler a questão e saber o que está perguntando. Se você sabe o que está perguntando, você acerta. Entendeu? Agora, se você não sabe, está lá e nem perguntando, se está perguntando fato típico, ilicitude, você não pode confundir. Entendeu? Fato típico, ele vai falar lá, vai estar dentro aqui de conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Tá? Perguntou de ilicitude, está lá perguntando das excludentes, que nós falamos, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, entendeu? Falou de culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime, está falando lá de imputabilidade, potencial, consciência, ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, tá? Então, eu queria que vocês fossem para a prova aí, sabendo isso aqui. Ah, professor, esses quadrinhos, lembra que esses quadrinhos aqui, tá lá, anota aí, olha lá onde que tá. Tá lá nos sistemas penais, olha lá, ó. Está lá quando falamos do sistema finalista, tá? Tá lá esse quadrinho aqui lembra que nós mostramos a evolução e até onde nos dias atuais? Então tá aí, beleza? Então tá lá em sistemas penais, quando nós falamos de sistemas penais, tá lá esse quadrinho aí. Quem quiser dar uma reforçada, quiser relembrar, tá aí. Lembra que quando conversamos, falamos que teve aquela migração do dolo, lembra? Mostramos aonde era o dolo e a culpa, e depois que veio, o Belzer pegou e mudou, foi lá e trocou, tirou o dolo da potencial consciência da ilicitude e colocou lá na conduta, falou, é lá na conduta que tem dolo e culpa. Lembra? Beleza? Então, show de bola. Pessoal, então, após aí essa primeira parte de deixar vocês aí situados na teoria do crime, agora vamos falar aqui, vou abrir aqui o fato típico. Vou falar aqui do fato, vou conversar um pouco sobre o fato típico. Pessoal, eu quero que, igual eu disse para vocês, não adianta pensar aqui, professor, ele não falou, você não vai falar tudo, marca aí, então, dá para a gente falar tudo até 3 horas da manhã, e senta aqui e vai falando, bora, mas não dá, nós temos que fixar, então, ficou para vocês, coloca aí, ficou de matéria o fato típico e ilicitude até legítima defesa, tá? Tudo que nós falamos aí, beleza? E alguns fatos, deixa eu colocar aqui, tá aí, compartilhado. Tá aí o fato típico, apareceu aí? Fala aí, povo, apareceu? Beleza. Galera, então tá aí o fato típico, tá? Aí o fato típico, e lembrando que fato típico, lembra que é o fato humano que se amolda, lembra? A perfeição dos elementos do tipo, tá? Você pegar a conduta humana e encaixar no tipo, tá? Só que para encaixar no tipo, nós precisamos aí saber os elementos, tá? Dentro do fato típico, temos os 4 elementos aí. Tá? E dependendo do crime que está perguntando, dependendo da conduta aí, né, que está avaliando, nós temos aí um determinado se configura ou não o fato típico, tá? Então tá aqui. Você lembra que nós conversamos que dentro do fato típico nós temos a conduta, né, o resultado, a relação de causalidade, tá lá, a conduta, o resultado, a relação de causalidade e tipicidade. Nesse quadrinho aqui, ele já tem uma explicação que você mata aí quase tudo do fato típico. Só nesse quadrinho aqui. Ah, professor, só. Professor, eu vou estudar só esse quadrinho? Só. Você pega esse quadrinho aí e fica lendo ele, sozinho. Lógico que não. Dentro aqui dos elementos fato típico, anota aí. Se você entender
que dependendo do crime, não precisa de todos os elementos para ser um fato típico, então você já tem aí 50% aí, tá, de dominar o que é o fato típico. Por exemplo, por quê? Você tem que analisar qual crime que está perguntando para você entender se há o fato típico ou não. Você entendeu? Nós temos que partir o seguinte, você dá uma olhada, você pega todos os crimes, olha lá, ó, todos os crimes, está escrito ali, ó, por isso que eu falei no quadrinho, olha lá, todos, está lá assim, em todos, olha lá, em azul, todos os crimes têm conduta. Então você não pode falar, vou avaliar, não, se você avaliar só a conduta, você não vai saber qual crime está falando. Todos os crimes têm conduta. Outro, todos os crimes têm tipicidade. Então, para todos. Então, você só tem que, então, inverte. Você não tem que saber se tem conduta, tem tipicidade, não. Você tem que saber o que não precisa. Se você souber o que não precisa, você entendeu? Você sabe os demais. Porque todos têm. Você entendeu? Então, é o seguinte, olha aqui. Lembra que aquelas 4 espécies de crime, já falamos isso aqui. 4 espécies de crime, lembra? As 4 espécies de crime que nós temos, que nós estudamos. Porque parte daqui você vai saber quase tudo aí do fato típico, se você entender isso aqui, tá? Lembra que para o crime material, e o crime material? Voltando naquela tabelinha, crime material, volta na tabelinha para você entender. Vamos falar do crime material. Crime material, para ter um fato típico, para configurar um crime material, precisa do quê, galera? Precisa do quê? Agora, o crime material já precisa dos 4 elementos. É o único crime que nós estudamos e precisa dos 4. O crime material, coloca aí, vai ter a conduta, vai ter o resultado. Olha lá. Olha que o quadrinho aqui está baseado no crime material qual? Homicídio. Olha lá. Conduta, matar alguém a tiros. Resultado. Qual o resultado de matar alguém a tiro? A morte. Qual que é o resultado da morte? Qual que é a relação de causalidade? Qual que é a relação de causalidade? É você pegar a relação entre a conduta e o resultado. Entre minha conduta e aquele cadáver no chão, tem uma relação de causalidade. Olha o nome, ajuda, relação de causalidade. O meu disparo tem a ver com esse corpo? Como é que faz isso? A perícia que vai avaliar ou testemunha que viu. Ó, testemunho ocular viu que foi aquele senhor lá que meteu bala no outro ali. Ah, é? Além do mais, fora a testemunha ainda, nós temos o quê? A perícia que vai fazer no cadáver vai fazer o quê? Vai pegar, ver lá as perfurações, né? Chamado PAF, perfurações de arma de fogo aí, que é o projétil. Vai colher o projétil, vai fazer balística, vai aprender, mas se aprender a arma, ainda fica mais fácil ainda. E aí vai fazer a balística e falar, olha, aí aprendeu com o autor do fato a arma. Ó, a arma apreendida com esse senhor disparou esses projéteis que estão no corpo. Tem o quê? Relação de causalidade. Então, para o crime material, nós temos um resultado, que é matar alguém, né? Só a conduta, matar alguém a tiros. Nós temos, não, uma conduta, nós temos resultado, que é a morte. Nós temos a relação de causalidade, temos. E aí, como todos os crimes também têm, né? Nós temos a tipicidade, que é o quê? Que é o encaixe. Toda essa conduta encaixa no Código Penal? Encaixa lá no 121. Pronto. Daí nós temos o quê? Você está analisando o crime material. E o crime material precisa desses 4 elementos. Precisa desses 4 elementos. Entendeu? Para ele ser o quê? Ah, para ser crime, professor? Não, não é para ser crime. É para ser o quê? Fato típico. Entendeu? Porque não... é igual eu falar assim, matar alguém é crime? É aquela pergunta. Matar alguém é crime? Aí você vai falar assim, professor, lógico que é. Que é aquela discussão que eu falo que você tem que ser o tio que não sabe nada. Matar alguém não é crime. É fato típico do homicídio. Entendeu? Por quê? Porque nós analisamos o primeiro substrato do crime, que é o fato típico. Beleza. Só que nós temos que analisar os outros elementos ainda para saber que é crime. Nós estamos analisando o quê? Ó, teoria do crime.
Precisa passar pelos 3 substratos para você saber se é crime. Por quê? Porque eu posso matar alguém, tem o mesmo fato típico, mas quando eu pulo para a ilicitude, eu matei alguém em legítima defesa. Exclui a ilicitude. Aí temos o fato típico na primeira coluna, mas a legítima defesa exclui essa conduta ilícita. Não é lícito. Não é ilícito. É lícito matar alguém em legítima defesa. Pode, entendeu? Pode, desde que a agressão for injusta, que nós estudamos, lembra estudamos legítima defesa? Da forma que vem a agressão injusta e precisa ser moderada, da forma que nós estudamos legítima defesa, se a pessoa vem te agredir e você não tem, lembra, não tem outro meio, você pode agir em legítima defesa e prega fogo. O que vai ser? Vai ser uma conduta, vai ter o fato típico? Vai. Vai ser ilícito? Não, não vai ser ilícito, tá? Pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tá bom? Tá aí, então, nós falamos aí do crime material, tá? E aí, precisamos agora, achamos o principal aí, o crime material, que tem os 4 elementos. E agora? Agora nós temos 3 tipos de crime que não precisa dos 4. Lembra? Não precisa dos 4. Nós temos o qual? Nós temos aí o crime formal. Lembra o crime formal? Olha o nome, tem que ajudar. Crime formal. Apenas a forma do crime. Se você... Apenas a forma já configurou o crime. Não precisa do quê? Do resultado, nem da relação de causalidade. Lembra? Por quê? Porque já... Lembra que todos os demais têm conduta, né? Já temos conduta e tipicidade, que isso que importa. Para o crime formal, temos conduta e tipicidade. E o resultado? O resultado do crime formal, ele pode acontecer, mas ele é desprezível, que é o exemplo lá do quê? Lembra que nós falamos da extorsão mediante sequestro? Tá aí, ó. Tá ali. Extorsão mediante sequestro. Você liga lá extorquindo a pessoa e você está sequestrado aí, a vítima está lá no cárcere. E você lá extorquindo a mãe dele, pedindo 10 milhões para entregar lá a pessoa. Você está fazendo o quê? Se nesse período a mãe fala assim, não, eu vou pagar. E aí ela vai pagar, está fazendo lá, levando o dinheiro até você numa maleta, a polícia estoura o cativeiro, aí vai falar assim, não, então não configurou o crime, porque não chegou a configurar, não teve o resultado, não teve relação de causalidade. Epa, negativo. O resultado aqui, você conseguiu ou não o dinheiro, porque não é extorsão. Extorsão precisa ser o quê? Você precisa receber o dinheiro. Você entendeu? Só que aqui é crime formal. Crime formal, o que acontece? Eu só preciso da conduta e da tipicidade, já está configurado o crime. O resultado, se você receber, pouco importa, é desprezível, tá? Tá aí o que é crime formal. Precisa só dentro do fato típico, só da conduta e tipicidade. Beleza? O que pode confundir com o crime formal é o quê? Lembra? O crime de mera conduta. Anota aí. O crime de mera conduta. Lembra o crime de mera conduta? Apenas a conduta já configurou o crime. No caso aí, ato obsceno. Não tem nem previsto o resultado do ato obsceno. Qual o resultado você praticar um ato obsceno? Não tem previsto na norma o resultado. Então, a diferença entre o crime formal e o de mera conduta é o seguinte: no crime formal, o resultado ele é previsto, tá? Mas ele é o quê? Dispensável. Para o crime de mera conduta, o resultado não é previsto, não tem resultado. Só o fato da conduta e a tipicidade também já configurou o crime. Está aí. Então, também são 2 tipos de crime que precisa só da conduta e da tipicidade. E o terceiro também, qual que é? É o crime tentado, né? E aqui o resultado não chega nem a ser produzido, entendeu? Também vai precisar só da conduta e da tipicidade. Pronto. Vocês, pessoal, partindo dessa ótica, sabendo aí essa classificação, vocês já matam muitos exemplos que podem trazer situações para você aí diante da teoria do crime. Tá? Por que se posicionar se é fato típico,
Se está perguntando, tá aqui, ó, configurou. Se configurar o fato típico, então, nós temos um fato típico. Agora nós temos que analisar os outros elementos, tá? Cuidado. Então, se você partir, igual eu estou dizendo, daquela coluna que nós mostramos ali, da tabelinha, daquela coluna, das colunas, e você saber aonde você está, baba, entendeu? Está perguntando lá na questão, está perguntando lá de algum crime de mera conduta, se está lá dizendo que configurou, então você tem que ver se é ilícito, se ele está perguntando da ilicitude, que é depois do fato típico, entendeu? Depois de analisar o fato típico, se achou o fato típico, você vai analisar depois da ilicitude. E depois da ilicitude é aí que você vai analisar a terceira, que é a culpabilidade. Você entendeu? Beleza, galera? Show de bola aí? Então, vamos caminhando aí. Pessoal, nesse primeiro momento aí, igual eu disse para vocês, não adianta pensar que aqui é dicas e prova, igual eu estou fazendo. Eu quero saber se vocês têm dúvida em relação agora do que eu falei, da tabela que nós falamos, nessa primeira parte aqui. Abre o microfone, pergunta, escreve, pergunta, se tem dúvida aí, tá? Lembrando, mais uma vez, nós falamos, a prova é dentro do fato típico, né, e todos os elementos, e falamos dentro também da ilicitude, que falamos de estado de necessidade e legítima defesa. Alguém tem dúvida? Alguém que quer perguntar alguma coisa aí sobre a prova, sobre agora? Quer perguntar? Pergunta. Tá? Pessoal, e a diferença está aqui, está aí naquele... Aí a diferença entre crime formal e de mera conduta, né? Está em ambos, né? A consumação verificada aí com a prática da conduta, praticou já, entendeu? Só que o crime formal igual dispensa o resultado naturalístico, né? Para a consumação, tá? Pode até ocorrer uma dispensa, tá? E já o crime de mera conduta, o resultado nunca é previsto no tipo penal, igual nós falamos, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Abriu aí. Pessoal, agora... E a conduta? Lembra? A conduta, quando nós conversamos de conduta, nós falamos das teorias lá da conduta, né? As teorias, dá uma olhada nas teorias. Característica da conduta também, lembra? Quais são as características da conduta? Aqui nós estamos aí, isso que eu falo, estudar a teoria do crime, você tem que estudar onde você está. Se você estudar onde você está, você sabe onde você está localizado? Aí, ó, nós estamos dentro de conduta. Nós estamos analisando o quê? Fato típico. Tudo que nós falamos aqui em relação à conduta, resultado, relação de causalidade, tipicidade, é dentro do fato típico. Você vai só analisar, é fato típico ou não? Se falar, olha, eu analisei e não tem conduta, então já morreu, não é um fato típico. Então, cuidado com a pergunta, que muitas vezes a pergunta está perguntando para você uma coisa. Isso que vai ser as questões que trazem prova, é assim, perguntar, saber onde você está. Já estou dando a dica para vocês aqui. É assim, ela está perguntando de você de fato típico, mas a pergunta está dando um exemplo para você. Olha, relação de causalidade, não sei o que, é elemento da ilicitude? Relação de causalidade é elemento da ilicitude? Leva um tapa na orelha, se responde, se errar essa aí. Não é. Relação de causalidade é elemento do quê? Do fato típico. Você entendeu? As questões é assim. É isso que eu já estou falando para vocês. Então, saiba onde você está. Sabe o que você faz? Vou até dizer, muitas vezes, quando você mapeia lá, esse quadrinho, se eu ter que colocar ele, parar, fixar aqui, ficar, ó, você decorar esse quadrinho, ó, dentro do fato de conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Ponto. O dolo e a culpa está dentro da conduta. Aí você pega outra coluna, tipo, ilicitude. Aí nós temos o que dentro da ilicitude? Todos os excludentes de ilicitude, né? Excludente lá da legítima defesa, estado de necessidade, título de cumprimento de dever legal e exercício regular do direito. Está lá dentro da ONU, né? Ilicitude. Pula, fechamos. Então, dentro de culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de ponto diverso. Ponto dentro de culpabilidade.
Se você for pôr essa tabelinha na cabeça e ler, e você posicionar na pergunta onde você está, você acerta todas. Sacou? É simples. A questão aí da teoria do crime, a prova fica sabendo onde você está. Ele vai perguntar, conduta, não sei o quê. Perguntando lá, vai perguntar algum elemento da legítima defesa? Você entendeu? Essa é a grande questão aí das questões que possam vir aí na sua prova em relação à teoria do crime. É saber onde você está. E aí, quando você vai para a prova e você não sabe, né? Eu lembro que logo quando eu formei, aí comecei a focar lá no curso de delegado que eu queria, e aí comecei a fazer as questões. Eu lembro que, como a minha base da universidade, ela não passou por dessa forma que nós fizemos aqui, para você, todo mastigadinho, passando, voando, que nem vi, sabe? Depois que eu fui ver isso aí, quando estudando fora, né? E aí, eu lembro das primeiras questões que eu fui fazer em relação a isso, e, cara, eu sabia onde eu estava, entendeu? Eu falava, cara, não entendia nada. Depois aí que você vê, quando você entende esse quadrinho e se posiciona, fica fácil, tá? Então, essa é a maior dica que eu posso trazer para vocês, porque aí é uma dica geral para todos, vai servir para todas as perguntas aí em relação à teoria do crime. É saber onde você está. Se você sabe onde você está, se você sabe o que a pergunta está querendo de você, está querendo saber. As perguntas estão querendo saber se é fato típico, se é ilícito, né? Ou se você perguntou lá da culpabilidade, tá? Beleza? E aí nós temos aqui, dentro da conduta aqui, as características da conduta, anota aí. Então nós temos, lembra que não há crime sem conduta. Aí, ó, não há crime sem conduta. Tá? Todo crime tem conduta, tem que ter conduta. Mesmo porque, lembra daquele quadrinho, onde que está o dolo e a culpa? Dentro da conduta. Como é que você vai praticar algo sem conduta? Tá? Então, anota, o primeiro elemento aí do fato típico, né? Todo e qualquer crime tem conduta. Então, cuidado com a pergunta. Se vai perguntando lá, do fato típico, ausência de conduta, pronto, não é fato típico. Você está perguntando de conduta e está falando que não tem conduta, então não é. Então, o fato é atípico. Se já é na primeira análise lá daquela coluna do fato típico, que é a conduta, já não tem conduta, então não tem o fato típico. Qualquer ausência, agora depende, entendeu? Mas por quê? Porque conduta tem para todos os crimes. Ó, 2 elementos que você tira da conduta já é de cara fato típico. Qual é? Conduta e que tipicidade, porque tem todos os crimes. Agora, cuidado, dependendo de qual crime, você pode tirar o resultado que o fato continua típico. Você pode tirar a relação de causalidade e o fato continua típico. Qual? No crime formal e de mera conduta, se você tira o resultado, o fato continua sendo típico. Por quê? Porque tem conduta e tem tipicidade. Tá? Lembra? Quando falamos aí da conduta, então, tá? Todos os crimes têm, tá lá, todos os crimes têm conduta. Atípico? Crime atípico? Não, não tem como ter. Tem uma. Se for crime, ele já não é mais atípico. Você não pode falar crime atípico. Ó, você pode me dizer, você pode falar algum fato atípico. Aí, qual? Furto, ou, por exemplo, furto de uso. Furto de uso. Nós falamos, lembra? Furto de uso. Você lembra quando nós falamos aqui? Ó? Olha lá. O furto culposo. Olha, furto culposo. Também furto de uso. Furto culposo. Você furtar culposamente algo. Por quê? Porque não existe no nosso ordenamento jurídico aqui o furto culposo, entendeu? Ele só é a título de dolo. Como é? Ali, você está sentado, tem 2 celulares aqui, o seu e o meu, são igualzinhos. Você levanta, né? Leva o celular achando que é meu. E aí? Você pega o seu celular, depois você vai ver.
Entendeu? Vai configurar, vai ter furto culposo. Falou, furto aí culposo também. Não existe. Tá? Olha lá. Alguém que leva o celular de outra pessoa para casa por engano. Furto culposo. Entendeu? Olha lá. Não comete crime algum. Tá aí. Por quê? Olha lá. Furto doloso é previsto. Por quê? Porque não vai ter o fato típico. Não vai se enquadrar onde? O que vai faltar? Ó, você pode até calcular aqui, ó. Vamos lá. Teve conduta sua? Não teve conduta? Alguém forçou você a pegar o celular? Teve conduta? Vamos analisar aqui, pessoal. Teve conduta? Teve. Teve resultado? Teve resultado? Teve resultado? Teve. O celular não sumiu para a vítima? Ah, cadê meu celular? Teve relação de causalidade? Só a conduta não foi o que deu o resultado do furto? Foi. Não foi? Foi. Só a conduta de pegar o celular. Você está analisando só a conduta. Você tem que ver que, indiretamente, eu estou dizendo que teve um furto culposo. Agora, eu estou te mostrando aonde que ele vai se tornar atípico. Agora, tem tipicidade? No Código Penal tem furto culposo? Não tem. Vai faltar o quê? Tipicidade. Então, fato atípico. Entendeu? Teve conduta? Teve. Teve resultado? Teve. O celular foi levado. Ninguém sabia, mas que era culposo. Relação de causalidade? Teve. A sua conduta foi de pegar o celular e o resultado também para a vítima assumir o celular dele. Você pegou o celular dele aqui, ó. Todo mundo estava pensando que você furtou dolosamente. E depois conseguiram identificar que você furtou culposamente por engano. Tem tipicidade? Não tem. Porque no Código Penal, a sua conduta não encaixa no Código Penal porque não tem furto culposo. Olha lá, a pergunta da Alessandra. Na conduta, nós precisamos ser forçados a fazer ou fazer por conta própria também entra no... Pessoal, olha aqui. Na conduta, nós precisamos ser forçados a fazer. Você lembra? Olha aqui. Então, você lembra que quando nós conversamos da coação moral irresistível ou coação física irresistível, a conduta sua, ela é livre. Se ela for viciada, se você foi forçado a pegaram aqui, ó. Lembra no exemplo que nós demos lá do cara que não queria matar lá a pessoa, ou estava com a arma, o bombadão falou assim, mata lá, que é para entrar no comando, agora você tem que matar uma pessoa. Aí o cara, não vou matar, vai matar. Ele pega a arma, o cara que puxa o gatilho, segura a mão dele assim, e pum, puxa o gatilho, mata. Você queria matar? Não, você foi forçado fisicamente. Coação física irresistível. Exclui o quê? Exclui a conduta. Apaga o fato típico. Tira a conduta. Você não teve conduta. Foi o outro que apertou para o seu dedo. Você entendeu? Cuidado, aí exclui o fato típico. Agora, lembra que eu acabei de falar. Agora, a coação moral. Você faz toda a coisa, mas você está coagido. Ó, o gerente de banco, que está lá na agência e lá na casa dele, o sequestrador está com a filha dele. Liga para ele e fala, ó, abre o cofre aí, senão eu vou matar sua filha aqui. E tem outro comparsa dele que eu falo, aí ele fala, não, vou abrir. Ó, ele tem conduta, mas a conduta dele é viciada. Agora, não apaga o fato típico, né? Apaga o quê? Apaga a culpabilidade. Ele vai ter conduta? Vai ter. Vai ter resultado? Vai ter, porque o povo vai levar lá no banco. Vai ter relação de causalidade? Vai ter tipicidade? Vai, que aparentemente aí você ajudou os sequestradores a cometer um roubo. Só que lá no final vai ter, se agir em legítima defesa? Também não. Você vai lá analisar lá na culpabilidade. Aí falou, ó, lá na exigibilidade de conduta diversa, fala assim, ó, para qualquer pessoa que passasse por isso ia fazer a mesma coisa. Isso vai excluir apenas o quê? A culpabilidade, tá? Ele vai ser isento de pena, tá? Aqui, ó, dentro da conduta, tá lá, ó, formas de conduta, né? Formas de conduta, tá lá, ó.
formas de conduta, e nós temos exclusão da conduta. Olha lá, ó. Tá tudo aí, galera. Tudo aí, ó. Lembra a exclusão da conduta lá, ó. Como que exclui a conduta? Como é que vai excluir a conduta? E aí apaga a conduta. Ou você exclui a conduta por caso fortuito ou força maior, lembra? Você exclui a conduta por ato ou movimentos reflexos, também exclui a conduta. Só, né? Sonambulismo e hipnose exclui a conduta também. E coação física, lá, coação física irresistível. Coação física, lembra? A coação física, a pessoa forçar a outra fisicamente, tá? Pegar a mão do cara, ele puxava o gatilho com a mão do cara, você entendeu? Fisicamente, esse exclui a conduta. Excluindo a conduta, apaga o quê? O fato típico torna-se, vai ter o quê? Fato atípico. Tá? Porque lembra que, agora, a coação moral, olha aí, a coação moral irresistível, lembra? Tá aí, ó. Lembra? O que exclui a conduta pela ausência de vontade é o quê? A física. É o cara pegar um fortão lá, né? Falar um fraquinho lá, não quero matar. Ele falou, você vai matar, toma a arma aqui. Não vou, toma a arma e aponta para ele. Aí, toma a arma. Aí ele pega, não quer. Aí o cara pega assim, agora você está batizado, você vai entrar agora com a facção criminosa. Pega o dedo, enfia o dedo aqui junto com o dedo dele, pau, pau. Aê. Agora, eu não queria. Aê. Pronto. Agora da facção. Ele teve conduta? Não. Coação, qual que foi? Coação física irresistível. Olha o tamanho do cara, pegou lá, em vez dele apertou o gatilho. Aí, aqui, pela ausência, né? Pela ausência de vontade dele, vai excluir a conduta. Aqui o quê? Excluindo a conduta, você está excluindo aonde? Acabei de falar para vocês. Então, se posicione. Se excluir a conduta, exclui o quê? O fato típico. Bom, fato atípico. Tá? Agora, cuidado que a coação moral, coação moral, que é o exemplo do gerente de banco. O gerente de banco pega lá, sequestra a filha dele, liga para ele lá, fala, ó, tô aqui na sua casa, com sua filha e sua esposa, então comparsa meu aí com o senhor. Abre a porra do banco. Não vou abrir. Abre aí põe a filhinha dele no telefone. Vou matar a sua filha, abre o banco. Ele tem conduta? Tem. Ele vai lá, vai abrir a conduta dele, abrir. Ele vai até ajudar. O cara fala, carrega esse trem aqui. Ele, não vou ajudar, meu filho está lá, pega o dinheiro, vai colocando na caminhonete. A filmagem da câmera do banco Bradesco, a hora que filmar, fala lá, ó, o gerente também estava aí. Ó, ele também estava no meio do negócio lá, carregando. Ó, você está dentro da onde? Da coluna do fato típico. Você vai analisar. Tem conduta? Teve, olha lá ele abrindo lá. Tem resultado? Tem, olha lá, o povo levou lá, o dinheiro foi embora. Tem relação de causalidade, sua conduta, você abriu, o povo levou. Tem tipicidade? Tem. Tá lá o roubo. Tá lá o robô lá com violência, grave ameaça, lá o povo lá levou. Aí analisamos o fato típico, é fato típico. É ilícito? É ilícito também. Ele agiu em estado de necessidade, legítima defesa, se cumprir dever legal? Não. Aí pula para a terceira coluna. É culpável ele vai receber pena lá? Aí fala, não vai por quê? Por quê? Pela ausência da exigibilidade de conduta diversa. Vai excluir a culpabilidade. Aí não. Quando for coação moral. Você vê que é coisa totalmente diferente. Se você coagir moralmente, olha lá, ó, que é o quê? Coagir moralmente vai excluir a culpabilidade. Se você coagir fisicamente, e essa coação física ela é irresistível, olha lá, coação física irresistível. Aí exclui o quê? Exclui a conduta, exclui o fato típico. Olha o efeito que são diferentes para os dois. Cuidado, tá? Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Coação física irresistível exclui a conduta e, por consequente, fato típico. Tá? Por quê? Você viu que tá fácil? Porque dentro do fato típico nós temos conduta e tipicidade, que é para todos os crimes. Se você excluir a conduta, já exclui o fato típico. Acabou. Pronto. Beleza?
A Alessandra que perguntou. Beleza? Pessoal, beleza aqui? Em relação à conduta? Em relação à conduta? Alguém aí tem alguma dúvida? Tem que perguntar. Estou falando algumas coisas aqui que eu acho relevante. Resultado. Lembra quando nós falamos do resultado? O que é o resultado, pessoal? Lembra? Que nós temos que saber aqui. Temos aí, né? Resultado qual que é? A consequência, o efeito, né? O produto da conduta do agente, tá? E aí nós temos o quê? Nós temos aqui, né? Lembrando que existe para o direito penal duas modalidades de resultado, né? Nós temos que saber que existe o resultado aí do jurídico, não o nome. Resultado jurídico. Qual o resultado? É quando você viola a norma. Você violou a norma, tá? Violou a norma, a lei penal, por exemplo. Ofensa a qual bem jurídico? No caso aí, por exemplo, no crime de homicídio. Qual que é o resultado jurídico? O resultado jurídico é o quê? É violar o 121. Você violou o 121, que é o quê? Ofender a vida humana, você tem um resultado jurídico aí. Tá? E qual é o outro resultado? O resultado naturalístico. Qual que é esse? Naturalístico é algo palpável. Aí, no caso, qual que é o resultado naturalístico do homicídio? Cuidado. Qual é o resultado naturalístico do homicídio? Professor, é o artigo 121. Vai dormir de touca. Fica de dormir de touca. Ó, aí eu perguntei aqui o resultado naturalístico. O resultado naturalístico, o que você vê? O que é palpável? Eu vejo o artigo 121. Olha, larga de dormir de touca. Ó, o que é palpável? O corpo. O corpo, resultado, aí a morte, o cadáver, o resultado naturalístico do homicídio é o corpo, é o cadáver. Tá? Então, cuidado. Existe crime sem resultado? E aí? Existe crime sem resultado? A resposta sempre é a seguinte: depende. Sim, depende. Tem que perguntar, professor, qual o resultado que o senhor está perguntando? Se o senhor está perguntando o resultado jurídico, não existe. Todo crime tem resultado jurídico. Se o senhor está perguntando o resultado naturalístico, esse existe. Por exemplo, o crime aí tentado, o crime aí formal, não tem resultado também, entendeu? O único que tem resultado aí é o crime quê? É o crime material, tá? Então, é possível ter crime sem resultado quê? Sem resultado naturalístico. É possível ter crime sem resultado jurídico? Esse não. Todos têm resultado jurídico. Tá? Beleza? Lógico, tem que ter o resultado jurídico, tem que violar a norma. Se não violar a norma, se você não viola a norma, não é crime. Você está certo. Não violei norma, professor. É crime? É crime de toco. Você não viola a norma, não é. Você está certo. Sacou? Beleza? Relação de causalidade, galera. Relação de causalidade, lembra? Relação de causalidade, ele está lá no terceiro, né, elemento do fato típico, que é o quê? A relação, que é o nexo causal para alguns, né, mas prefiram nexo causalidade, é o quê? É o vínculo entre a conduta, né? É o vínculo entre a conduta e o resultado naturalístico. É você olhar a sua conduta e o corpo ali. A minha conduta fez aquele corpo estar caído ali? Essa é a pergunta. A minha conduta, a minha conduta fez o corpo estar caído ali, morto ali? Sim, foi o seu disparo de arma de fogo que matou aquele jovem que está ali. Então tem uma relação de causalidade. Entendeu? É assim que você vai analisar na prática.
É isso aí que você vai levar para o tribunal do júri. Se você falar técnico, você sabe no tribunal do júri, posicionado essa teoria onde você está, você arrebenta. Só que cuidado, que lá você não pode falar muito técnico assim. Você tem que explicar a teoria do crime, entendeu? De uma forma para eles entenderem, os jurados, tá? Como? Você vai explicar para ele, ó, a conduta do meu cliente aqui não tem relação nenhuma com esse corpo caído aqui. E aí você vai tentar trazer para eles aí uma aula de fato típico. Como? Como você imaginar na sua cabecinha. Professor, eu posso lá no tribunal do júri dar essa aula aí? Pode. Você vai lá e pode. O problema é que todos que estão ali, pode ter uns que lá nem quer nem saber direito, não vai entender nada. Então você tem que tentar transmitir essa informação para eles, demonstrando que existe no ordenamento jurídico, entendeu? Uma classificação do crime, e tentar demonstrar para eles aí que não tem aí essa relação, né, de causalidade entre a conduta do seu cliente e aquele cadáver ali no chão. Entendeu? Beleza? Então, relação de causalidade é esse vínculo, tá? Esse vínculo. Nós falamos aí da como, né, a aplicabilidade aí da relação de causalidade, né? Tá lá no 13º, né? Beleza? Passamos aí pelas teorias da relação de causalidade, e aí nós temos a teoria, lembra? Aquela teoria dos antecedentes, né? Teoria aí da equivalência dos antecedentes, né? Passamos lá explicamos como é que faz essa aí, lembra? No método hipotético de eliminação lá do T-Hand, você coloca na linha do tempo, né? E depois vem eliminando-os, né? O que é para você o acontecimento, para saber se é causa ou não. Se você eliminar e o resultado sumir, é causa. Se você eliminar e nada acontecer, permanecer, não é causa. Lembra? Lá do T-Hand, tá? O sueco. E aí falamos aqui, falamos também, né? Vou voltar um pouquinho. Falamos aqui das, né? Léo, te ligo agora. Falamos aqui da relevância da omissão, lembra? E a omissão é aquela, a omissão penalmente relevante é aquela que tem o dever de agir. Nós temos que analisar se dever de agir também basear com o poder de agir, né? Tem o direito, tem a obrigação de agir, mas tem que saber se pode agir. Aí, tá? Também falamos isso aí. Deu uma atenção aí a parte da omissão penalmente relevante. Falamos das concausas. Perdemos uma aula inteira das concausas, lembra? E aí, nas concausas, lembra que nas espécies nós temos as dependentes. Essas dependentes, né? Já sabe, você sabe, né? Não rompe o nexo causal, né? Depende da conduta que não rompe. E aí nós temos a independentes. E a independentes nós temos que saber aquelas que rompem o nexo causal, né? Que é com causa absolutamente independente, e a relativamente independente. Se você souber, atenção para esses três casos que nós falamos aqui, lembra? Nós falamos das antecedentes, concomitantes, supervenientes, qual que é o resultado final, lembra? E aí, nas três, né, casos acima, né, eles responderiam aí pelo crime aí, por tentativa, né? Tentativa de homicídio, não pelo homicídio consumado, você lembra? E aí, falamos das relativamente independentes também. E a relativamente independente, você tem que guardar que tem dois efeitos. Para esses dois aqui, ó, para esses dois, para pré-existente e concomitante, que acontece há muito tempo, lembra? Lá, ó, olha lá. Para pré-existente e para concomitante, as concausas, né? Pré-existente e concomitante, o que acontece? Não rompe o nexo causal. E o agente responde, né, sim, pela produção do resultado, tá? Beleza? Que vai resolver lá para a teoria da equivalência das causas, tá? E para essa aqui tem dois efeitos, tá? Para aquela lá tem dois efeitos, para as supervenientes tem dois efeitos. Lembra? Uma que
por si só, né? Por si só, não produzem por si só o resultado, e aquelas que produzem por si só o resultado. Tá? Dê uma olhada nessas aí também. Pessoal, eu acho que... E aí, tipicidade. E falamos também da tipicidade. Lembra? E tipicidade, o que seria tipicidade? Depois de você passar, olha lá, de você analisar, né? De você analisar a conduta, resultado, relação de causalidade, agora você tem que saber se tem a tipicidade, tá? Se faz, né? Essa conduta, relação de causalidade, enquadrar aí, né? Na visão moderna, né? Na tipicidade penal, né? Se tem uma tipicidade formal, que é o juízo de adequação entre o fato e a norma, lembra disso aí? Tá? E também nós temos o quê? A tipicidade material, que precisa saber o quê? Se teve perigo ou lesão de perigo, né? Perigo ou lesão ao bem jurídico aí, né? Baseado no princípio da ofensividade. Lembra que até onde incide o princípio da insignificância é a ausência da tipicidade material. Tem até a tipicidade formal, mas falta material numa visão moderna aí de tipicidade penal, né? Que seria aí o princípio da insignificância, uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, né? E o fato vai se tornar atípico, como é o furto de um bombom aí no Big Lá. Beleza? E aí nós falamos da evolução histórica, né? As teorias dos elementos negativos do tipo, esse aqui você deixa para analisar que nós falamos. Falamos aqui porque tem que falar porque está analisado ao tipo, mas ela deixa falar lá em ilicitude, nós falamos lá também. Tipicidade conglobante, você lembra que foi uma tipicidade aí ventilada aí por Eugênio Raul Zaffaroni, que ele fez? Que ele engloba, né? Chamada antinormatividade, né? Que ele junta, faz essa análise antecipada da ilicitude, né? Ele quer fazer a análise da ilicitude, né? Dentro da tipicidade, já analisa lá dentro, quando for analisar a tipicidade, já analisa a ilicitude. Lembra? E aí, não pegou, né? Foi aí uma modinha no Brasil, mas a título de conhecimento para vocês aí. Tá? E falamos também lá da adequação típica, né? Que é aqui que entra, lembra? Como se adequa as espécies, né? Tem lá a adequação típica imediata, que vai diretamente ao tipo, é o fato enquadrado diretamente no tipo, e a adequação típica mediata, que aí tem lá, né? Tem aí, aqui que na adequação típica mediata, onde você analisa a tentativa, a participação e a omissão penalmente relevante, para você chegar a enquadrar num tipo penal. Como você vai enquadrar a tentativa? Se o homicídio é diretamente do 121, e aí quem tentou vai ficar fora? Não. Aí você tem que fazer o quê? A análise lá. Como é que faz a leitura lá disso aí? Você vai, a denúncia, por exemplo, do Ministério Público vai ver, denuncio pelo artigo 21, caput, né? Combinado com o artigo 14, inciso segundo, né? Que é o Código Penal, traz lá no 14, inciso segundo, o quê? O crime tentado lá, né? Tentado quando a iniciativa da execução não se consuma por circunstância alheia à vontade. Qual que é? É uma norma de extensão temporal. Lembra? Falamos de tentativa. Que é a CONAPS, falamos da tentativa, falamos da participação. A participação, né? Lembrando que a participação que é o quê? A adequação típica mediata. Por quê? Porque a coautoria, que é você ser o autor também, coautor, né? Já fala coautor junto com o autor, é uma adequação típica imediata, né? Que é o coautor realiza o núcleo do tipo, então ele vai direto no tipo, tá? Cuidado com isso aí. Participação não, a participação é lá do 29, né? Que é uma norma de extensão pessoal ou espacial. Então faz o seguinte, você participou no homicídio, lá, artigo 121, caput combinado com o artigo 29, caput do Código Penal. Seria a participação. Professor, mas o coautor? O coautor tira o 29 e você vai direto no 121, que é a adequação tipo o quê? Imediata. Beleza, povo? Então, galera,
E a omissão penalmente relevante, quando nós falamos de omissão, está aí. Qual é a omissão penalmente relevante? É aquelas que têm o dever de agir, que é o pai para com a criança, o bombeiro, né, o policial. Esses aí têm o dever, né? A norma manda fazer e ele acaba se omitindo, tá? Pessoal, então, o que eu tinha para falar para vocês, dar um sobrevoo e uma dica de prova, era mais ou menos isso aí. Por que eu falo isso aqui para vocês? Não vai fugir do que eu dei. Não tem como eu pedir algo na prova do que eu não dei. Tá? Então, é bem tranquilo isso aí. Todo semestre, todas as turmas que eu ministrei aula, até hoje, nunca teve nada em relação a isso. Por quê? Porque o que eu dei em sala de aula, eu posso pedir. Então, não tem como falamos aqui um monte de coisa aqui de matéria legal, chega na prova, não tem nada, só questão de concurso, não sei o que, esquece isso aí. Esquece isso aí, tá? É simples, se você lê a pergunta, porque eu faço turma por turma a prova, e eu vou lendo lá a pergunta e a resposta, eu vejo, ó, isso aqui eu sei, eu falei, tá aqui, isso aqui. E a pergunta, se você leu uma resposta lá e falou, ó, nunca vi isso, então não é essa. Te garanto para você, tá? Se, ó, essa aqui nunca vi isso aqui, então você já exclui, porque se você nunca viu, então não fui eu. Não dei em sala de aula, tá? Sempre vai ter lá, a resposta sempre vai estar em algo que eu dei em sala de aula. Jamais será diferente disso, tá? Pessoal, alguém tem dúvida, quer perguntar? Eu preferi falar dessa parte aqui um pouquinho mais distante, né? Porque o fato típico já ficou para trás. Em relação a estado de necessidade, legítima defesa, acabamos de falar. Então, está fresco na memória de vocês, que vão cair também, tá? Que é a parte disso tudo. Povo, alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Para mim, é o que basta, tá? Eu acho que pode ir tranquilo para a prova, podem ter a parciais aí, já faça parciais, tá? E a prova é o seguinte, vamos falar da prova. A prova, ela tem agora diferente do bimestre passado, do primeiro bimestre. Qual seria? Antes, a prova ela ia abrir, né? Abria para você, ela ficava disponível aí 2 dias, lembra? Você abre, vou fazer a hora que eu quero, vou dormir um pouco, acordar um pouco, tá? Agora eu vou fazer. Não é assim. A prova ela vai abrir às 8 horas da quarta-feira e vai fechar às 10. Então você tem que fazer no dia daqui, eu vou estar aqui. Tem gente que quiser preferir fazer aqui em sala de aula, prova escrita, pode, parece que tem que mandar mensagem para ver alguma coisa assim, vem fazer. Já estou vendo manifestações aqui, né? Que o povo não vai nunca fazer isso aí, entendeu? Mas pode vir aqui fazer a prova aqui, sentadinho, vai impresso, vai fazer. E ao mesmo tempo, quem está em casa vai estar fazendo também a prova, tá? Professor, não fiz. Não fiz, não sou. Vai ter que fazer todo o procedimento de segunda chamada que é feito, que é como era antigamente, tá? Vai estar voltando à normalidade. Vai ter que requerer, você vai ter que fazer justificativa, aí vai marcar a data para elaborar outra prova para você fazer. Vai se enrolar, tá? Pessoal, não pense, você que estamos online, que só estamos online, mas se você está no curso aqui na Univag, que presta serviço excepcional para os seus alunos, está aqui fazendo todo esse gasto, com tudo para deixar vocês confortáveis quando estivesse na sala de aula, então não tem justificativo de você não fazer a prova no dia da prova. Porque, professor, se tivesse aula normal, você estaria fazendo outra coisa? Não, você estaria em sala de aula. Então, é essa a mesma coisa. Não pensa que está em pandemia online, e se eu quero... não deve ter porque está online. Meu amigo, é igual você estar na sala de aula. Só está online. Então, você tira esse compromisso, então não marque compromisso no seu horário de aula. Seu horário de aula está pagando caro. Tá? A faculdade está aí trazendo todo o conhecimento para você que vai incidir diretamente na sua profissão.
Tá? Então, o que você faz? Você marca aí certinho aí, já estou dizendo, vai abrir no tal dia, vai fechar no mesmo dia, vai ter aquelas, é a mesma forma sequencial, se abrir e fechar, já mandou, já vai reconhecer que você respondeu. Então, não marque nada no dia aí, mesmo não é nem para marcar porque é dia de aula, entendeu? É a mesma coisa, não é porque está online, vai dar online, não teve que ir nada, não vai ter essa desculpa. Nem adianta mandar no particular para mim, professor, nem adianta nada disso aí. Tá? Então, prioriza aí o dia da sua prova, quarta-feira, no horário das 8 da manhã e vai até as 10h30. Tá? Mesma coisa quando tivesse aqui. Quem quiser vir fazer aqui, eu vou estar aqui, beleza? Para surgir alguma coisa aí, então, vou estar para aplicar a prova, quem quiser vir, e se surgir alguma coisa também, eu vou estar aqui. Pessoal, beleza? Alguém tem dúvida, quer perguntar? A prova, eu acho que de vocês, parcial, já está disponível, não está? Hã? Mas ela vai estar. Professor, a prova parcial vai estar... Já está, dá uma olhada aí, que já está disponível já. São duas provas. Outra coisa, pessoal, são duas provas parciais. A sua nota é sempre dividida por 3. Aí teve um espertinho lá, eu fiz uma, divide por 2. Não, é divisão por 3. Se você não... Tá lá duas, tem duas provas lá, não tá? Duas provas lá. Não é para você escolher qual que você quer fazer, é para fazer as duas. Tá? Entendeu? Presta atenção, se você vê um jabuti em cima da árvore, é o quê? Porque alguém colocou lá. Entendeu? Se eu coloquei essas duas provas, é para você fazer. Faz as duas provas. Tá? Teve nego que chegou e falou para mim, essa fiz uma, e agora? Vai dividir por 3. Vou pegar essa aqui você tirou 0, e essa aqui no final você teve, soma as 3 notas suas, uma você fez, foi bem, a outra você tirou 0 aqui, que você não fez a prova, e a outra você foi bem. Pega e divide por 3. Simples assim. Sacou? Então, é para pegar essas duas parciais, vai somar e dividir por 2, para depois pegar essa nota e somar com a bimestral, e aí ele vai dar o resultado final. Tá? Entrei no meu AVA, não está disponível. Está lá, aparecendo lá. Se não está, vai aparecer. Fica tranquilo que ela vai... Tudo online, está na nuvem, está no mundo. Ela aparece, já. Aí, deve estar aí sim. Dá uma olhada aí. Pessoal, dúvidas? Show de bola? Se não tiver dúvidas, vamos... Galera do presencial, obrigado pela presença mais uma vez. Show de bola, povo fazendo esforço para vir. É isso aí, galera. Bom, a maioria já está... Um monte de gente já está vacinado. Que se cuidem. Já está passando. E vocês retornem aqui à sala de aula. Beleza? O negócio é aqui. Entendeu? Online também, mas é aqui. É aqui na Univag, né? Galera, show? Beleza? Vou encerrar a gravação. Vou subir a aula hoje. E